cores do arco-íris, a brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo pra testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão pra ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio do amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar o amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Maravilha. Gente, alguns avisinhos bem rápidos, tá? Lembrando que estamos em época de campanha de missões mundiais. Então, tem aí o número da conta da nossa igreja, tem aí na referência do vídeo. Depois pode fazer transferência, se puder identificar, ó, esse é para missões, identifique com missões, ou deposite e entre em contato com a nossa irmã Camila, tesoureira. Dízimos, ofertas, se quiser ofertar para a nossa igreja também, será muito bem-vindo a tua oferta, tá, irmãos? Que Deus abençoe. Lembrando que estamos também com um projeto aí, com apoio do nutricionista Ricardo Gal. Já temos passado várias receitas que ele tem nos dado no grupo da nossa igreja. Estamos para marcar uma reunião pelo Meet com o nutricionista, com uma psicóloga, com profissionais que estarão nos ajudando, tá bom? Se você quiser participar, entre em contato comigo ou com a irmã Luciana, que vamos estar nas próximas semanas marcando, possivelmente vai ser numa sexta-feira, tá bom? Quem quiser participar, depois fala, que aí vai ser uma palestra com um nutricionista e depois com a psicóloga, para tirar dúvidas. Vai ser muito legal, benção, gratuito, tá, gente? Gratuito, vai ser maravilhoso, maravilhoso mesmo. Vamos lá? Vamos para o que interessa? Vamos dar continuidade ao estudo do nosso livro de Juízes. E, hoje é a história do primeiro juiz. Gente, deixa eu deixar uma coisa bem clara. Os juízes não eram homens perfeitos, tá? Eram homens pecadores. Inclusive, nós vamos ver, através da história aqui do livro de Juízes, que tinha uns caras que eram muito tranqueiros, assim, eram juízes, mas problemáticos, sabe?
Por quê? Porque, gente, não há ser humano perfeito. Quando nós estudamos a Bíblia, nós vemos que perfeito foi só Jesus. E, de uma certa forma, isso nos dá um pouco de paz no coração, vendo que Deus usou pessoas tão imperfeitas como no passado, então por isso pode nos usar hoje, e nos usa hoje também para a glória dele. Isso é maravilhoso. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá para o livro Juízes capítulo 3. O título da palavra de hoje é A Incrível Graça de Deus. A Incrível Graça de Deus. Isso é maravilhoso falar sobre graça. E no livro de Juízes nós vamos ver muito sobre isso. Um dos aspectos, gente, do livro de Juízes é o seguinte, é mostrar que o homem, nós, por si só é incapaz de criar uma sociedade saudável, entende? Não há, nós vemos o Brasil, tantos outros países, a gente busca uma sociedade perfeita. Irmãos, nós não conseguimos. A Bíblia nos mostra, a história nos mostra que o homem é incapaz de criar essa sociedade perfeita. Durante esse período do livro de Juízes, vamos ver que a sociedade sempre vai oscilar num período de obediência a Deus, desobediência e depois as consequências do castigo de Deus, e eles buscam por um libertador. Juízes aponta para Cristo. Cada juiz que vem como um libertador do povo, ele aponta para Cristo que virá um dia para libertar toda a humanidade. E é interessante que talvez o texto que, com certeza, o texto que mostra com maior clareza o que é o livro de Juízes está no final. Se você for no final do livro de Juízes, capítulo 21, versículo 25, vai dizer que assim, naquela época não havia rei em Israel, não tinha rei, eram juízes. E cada um fazia o que parecia certo. Olha só, era uma época que não tinham reis, tá? Os juízes, eles eram líderes, mas não eram reis. Porém, a Bíblia diz que naquele período dos juízes, cada um fazia o que parecia certo. Era uma anarquia. E isso mostra, irmãos, como a necessidade de ter um rei. Entende? O livro de Juízes vem para mostrar que o povo achava que poderia viver sem ter um rei, mas eles percebem que não podem viver sem ter um rei. Nós não sabemos lidar com liberdade. Essa é uma grande lição do livro de Juízes também. Porque assim como na época dos juízes cada um buscava fazer aquilo que lhe parecia certo, na nossa sociedade nos dias de hoje é a mesma coisa. Cada um faz o que acha que é certo. Por isso a necessidade de ter um líder, um prefeito, um governador, um presidente que determine leis. Agrada a um e desagrada a outros. Bem, hoje vamos ver sobre o primeiro juiz. E o nome dele é Otiniel. E olha, meu irmão, que interessante. Otiniel foi o melhor juiz que teve. O melhor, por quê? Porque a Bíblia não relata algo tão ruim que ele fez. Ele não foi perfeito. Mas não há um pecado, não há um problema muito sério que é relatado sobre Otiniel. E ele foi o primeiro juiz. Tá? Capítulo 3, versículo 1 em diante. Acompanha aí na tua Bíblia. Diz assim: São estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas, que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior ao combate. Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios, os heveus que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Hamate. Essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam os mandamentos do Senhor, que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Bom, aqui já daria uma ótima palavra, mas foi falado um pouco disso na semana passada, sobre essa ideia do porquê aqueles povos ficaram. Versículo 5, aí começa. Os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses deles. Lembra o problema, irmãos? Quando Deus pediu para o povo entrar na terra prometida, Deus havia falado: expulsem todas as nações de lá. Expulsem todos de lá. Não é uma questão de preconceito, discriminação racial, nada disso. Por que essa preocupação que Deus tinha? Porque os povos que moravam lá em Canaã, na Terra Prometida, eles tinham culturas diferentes, eles adoravam a deuses estranhos.
O problema não era somente a adoração a outros deuses, era a forma que eles adoravam. Esses deuses, alguns, o culto era através de sacrifício de crianças, através de prostituição, através de uma série de coisas que Deus condenava. Então preste atenção, quando Deus pede para o povo expulsar essas nações, é porque Deus sabia que o povo de Israel não ia saber conviver com este povo sem serem influenciados. Entende? Deus sabia, se fosse pro povo, se o povo vivesse no meio desse povo, dos cananeus, dos fariseus, tudo, mas ao invés de serem influenciados, eles influenciassem, irmãos, não tenha dúvida que Deus ia mandar eles irem lá e falar assim, não precisa expulsar esse povo de lá não. Vocês vão lá e vocês vão, evangelizar. No Antigo Testamento não tinha esse termo, mas vocês vão falar de mim para essas nações. Entende? Mas não. Deus sabia que o povo de Israel não saberia influenciar, pelo contrário, eles seriam influenciados, tanto que aqui fala que eles casaram com pessoas de outros povos e os filhos deles casaram com as filhas dos outros e começaram a adorar os outros ídolos. Olha que interessante, primeira lição para nós. Meus irmãos, prestem atenção numa coisa. Nós devemos saber a nossa limitação e a nossa fraqueza. Entende? Algumas pessoas imaginam que conseguem conviver em meio a uma situação podre sem se corromper. Algumas conseguem, outras não. Outras não. Muitos de nós, antes de entrarmos em algum lugar, nós precisamos tirar algumas coisas ou nos afastar de algumas amizades. Isso é importante, irmãos. Algumas pessoas não conseguem viver em meio de pessoas ímpias e não ser influenciado. Se isso acontece comigo, acontece com você, a ordem de Deus é saia do meio deles. Ou tire eles do seu meio. Porque, irmãos, quando nós entregamos nossa vida a Cristo, nós passamos a ser filhos de Deus. Nós temos que ser testemunhas de Deus. Nós temos que ser luz em meio às trevas, sal em meio a esse mundo sem sabor. Não é isso que Cristo mandou? Agora, se ao invés de eu influenciar, eu sou influenciado, eu tenho que me afastar dessas amizades. Não porque essas amizades não prestam, mas porque eu sou fraco. Porque nós temos que estar no meio desse povo, mas nós precisamos influenciar. Infelizmente não é isso que acontece. Ao invés de nós estarmos no meio deles e de repente influenciá-los com músicas cristãs, com um bom comportamento, com princípios cristãos, com os princípios de Deus, acontece ao contrário, eles nos influenciam. Daqui a pouco, em vez de eles estiverem se arrumando como nós estamos nos arrumando como eles. Ao invés deles estarem ouvindo o que nós ouvimos, nós estamos ouvindo o que eles ouvem. E aí, uma coisa também, por exemplo, se a minha amizade com eles, eu não consigo sequer convidá-los a ir para visitar a minha igreja, por exemplo, mas toda vez que eles marcam um churrasco no domingo, 7 horas da noite, eles me chamam e eu vou, eu não consigo influenciar. Isso demonstra que essas amizades não me fazem bem. Não por causa delas, mas por causa de mim, porque eu sou fraco. Entende? Então existem amizades que nós precisamos nos afastar, sim. Sim. Porque às vezes nós não estamos firmados o suficientes ao ponto de influenciar essas pessoas. Mas nós somos influenciados por elas. Isso é mais comum do que imaginamos, irmãos. Às vezes convivemos com pessoas que pensam diferente do que a Bíblia diz, e ao invés de evangelizá-las, mostrar o que a Bíblia diz, daqui a pouco nós estamos que nem elas, nós vemos ateus, daqui a pouco a gente já crê em outra coisa, porque elas nos influenciam. A preocupação de Deus, mandar o povo expulsar aquelas outras nações lá de Canaã, é porque ele sabia que o povo de Israel era fraco. O povo de Israel não sabia se impor, o povo de Israel não sabia influenciar. E assim aconteceu, olha lá, eles foram e as filhas deles casaram com o filho do pessoal de lá.
Então cuidado, gente. Se o emprego onde você está, as pessoas praticam coisas ruins, as conversas não são boas, e você percebe que ao invés de você influenciar, você está começando a se tornar como um deles, sai, pede as contas. Que isso, pô? Meu irmão, nós fomos chamados esse mundo para sermos luz, gente. Não é brincadeira. Ser cristão não é fácil. Não é fácil, gente. Nós devemos ser luz. Agora, se os amigos que eu ando, eles me afastam de Deus, eu tenho que me afastar desses amigos, gente. Se os meus familiares me afastam de Deus, eu tenho que me afastar dos meus familiares. Eu não estou dizendo que é culpa dos familiares, que é culpa dos amigos, eu estou falando que a culpa é minha, porque eu sou fraco. E aí nesse meio tempo eu tenho que me fortalecer, eu tenho que crer, eu tenho que ter minha fé firmada naquilo que eu creio, para poder, aí sim, estar convivendo com eles. E pelo menos não ser influenciado por eles. Tá? Isso é importante, gente. Isso é importante. Nós sabermos onde a nossa fé está firmada. Bom, versículo 7. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor seu Deus e prestaram culto aos balaíns e aos postes sagrados. Tá vendo? Em vez deles influenciarem o povo, eles foram influenciados. Aí o versículo 8 diz o quê? Acendeu-se a ira de Deus de tal forma contra Israel que ele os entregou nas mãos, ó, se você tá com a tua Bíblia aí, anota, nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Presta atenção. O povo desviou, fez tudo errado, aí a ira de Deus ficou tão bravo. Deus se ira, gente, Deus disciplina assim. Que Deus mandou Cuxã-Risataim ir subjugar o povo de Israel durante 8 anos. Pega a tua Bíblia, se você tiver, pega uma caneta, risca assim, Cuxã-Risataim. Sabe o que significa isso? Esse nome desse rei? Cuxã, ele é de uma tribo, era uma tribo aliada dos midianitas, que era um povo. Então esse rei era dessa tribo dos Cuxã. Agora, Risataim significa maldade dobrada. Vocês imaginam? Vocês imaginam um rei que o nome dele significa maldade dobrada? Tipo assim, cara, aquele rei é mau? Mal? É o dobro de mal. Vocês têm noção na mão de quem Deus colocou o povo de Israel? Porque Deus tinha falado, gente, Deus avisou, não se misturem com esses povos. Não se misturem. Eles se misturaram. E ao invés deles influenciarem esses povos a servirem ao Deus de Israel, os povos influenciaram eles a servir aos ídolos. E Deus ficou revoltado. Deus pesou a mão e Deus mandou um rei chamado Maldade Dobrada. E 8 anos. 8 anos o povo sendo escravo desse rei. 8 anos. 8 anos o povo sofrendo por causa da desobediência. Deixa eu fazer mais um parêntese. Sabe, meus irmãos, muitas vezes, Deus nos joga na mão de alguns Cuxã-Risataim. Às vezes, Deus nos coloca em situações em que o sofrimento é dobrado, como aconteceu com o povo de Israel. Sabe por quê? O povo de Israel não foi inocente, eles não eram inocentes. Eles sabiam. Deus deu uma ordem, gente. Deus deu uma ordem, não faça porque acontece, e eles desobedeceram. Mas, meu irmão, presta atenção, eles desobedeceram a um Deus que tirou eles do Egito, que abriu o Mar Vermelho, que mandou o maná do céu, que mandava o fogo à noite para esquentar no deserto, a coluna para proteger durante o dia, mandava codorna na tarde, a roupa deles não se gastava, levaram eles para a terra prometida. Gente, é o Deus que deu tudo para eles. Aí quando Deus pede para eles obedecer, eles desobedecem? Não. Quando o povo desobedeceu, Deus se irou. Sempre quando nós erramos, nós sabemos que estamos errados. Claro que sabemos. Várias vezes, em alguns aconselhamentos, quando eu faço,
as pessoas perguntam, eu não respondo. Eu falo, o que você acha? Você acha que isso é certo ou errado? E a pessoa sabe que é errado, gente. Deixa eu falar, não há nada que, não é nenhum erro que a gente faça que a gente não sabe que está errado. Qual o problema? O problema é que nós imaginamos que a mão de Deus não nos alcança. Irmãos, a mão de Deus alcança. A Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E muitos de nós, às vezes, estamos sofrendo por desobediência. Porque sabemos que fazemos errado. Sabemos que o que estamos fazendo é errado e insistimos no erro. Sabe o que Deus faz? Cuxã Rizataí. Maldade dobrada. Nós sofremos, porque a ideia é, abre o olho, cara. Olha o que está acontecendo com você, muda o seu jeito de... Presta atenção, meus irmãos, o tratamento de Deus, a disciplina de Deus, não é para destruir. Não, é para fazer com que a gente abra o olho. É para fazer com que a gente dê um estalo e fale, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? E para fazer com que a gente se volte para Deus. Mas olha que coisa linda. Durante 8 anos o povo ficou sofrendo. Versículo 9, olha que coisa linda. Mas, quando clamaram ao Senhor, Ele lhes enviou um libertador chamado Otoniel. Olha lá que coisa linda. 8 anos sofrendo na mão de um rei duro. Aí eles clamaram a Deus. Aí vem um libertador. Lembra, Juízes aponta para Cristo, nosso libertador. Nós sofremos, é diferente da gente hoje, irmãos? Fala a verdade, é diferente da minha vida, da sua? Não é. Nós erramos, pisamos na bola, sabemos que pisamos na bola, clamamos a Deus e Deus nos manda um libertador. Sabe o que significa Otoniel? Otoniel significa leão de Deus. Olha que coisa linda. O leão de Deus, o protetor, aquele que ataca o inimigo. O leão de Deus foi contra quem? Foi contra o rei chamado Maldade Dobrada. Pô, irmãos, que coisa linda. Um rei mau não foi capaz de superar o leão de Deus. E quem é o nosso leão da tribo de Judá? O Jesus. Jesus. Não há problema tão grande que seja capaz de dar de frente com Jesus Cristo, meu irmão. Não há situação na tua vida que seja tão grande, tão terrível, que seja capaz de enfrentar a Jesus. Quando Jesus se levanta, quando o nosso libertador chega, a maldade vai embora. O mal cai. O mal cai. Versículo 10. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. E o Senhor entregou o Cuxã Rizataim, o rei de Arã, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. Por que que Otoniel conseguiu prevalecer sobre Cuxã Rizataim? Como que um homem simples como Otoniel, que era filho mais novo de Caleb, como que um homem tão simples conseguiu vencer um rei tão poderoso e tão mau, chamado Maldade Dobrada? Como? O segredo está no início do versículo 10. O Espírito do Senhor veio sobre ele. E este é o mesmo segredo para mim e para você. Irmãos, independente do problema que estejamos vivendo, que você esteja vivendo, se você clamar a Deus com sinceridade, e na hora que o Espírito Santo de Deus vier sobre a tua vida, esse problema não é capaz de prevalecer. Esta maldade dobrada, ela vai embora. Ela vai embora. Versículo 11. E a terra teve paz. Paz. Como é bom ter paz, não é verdade? Quantos de nós precisamos de paz? E a terra teve paz durante 40 anos, meus irmãos.
Otoniel foi um dos juízes que ficaram mais tempo, e 40 é um número muito incrível, muito importante, né, dentro da Bíblia. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. E aqui eu já vou deixar um gancho para a próxima quinta, que no versículo 12 fala assim, ó: mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Então, preste atenção. Essa vai ser a tônica do livro de Juízes. O povo esquece de Deus. O povo desobedece a Deus. Deus castiga o povo. O povo clama por um libertador. Deus envia um libertador. Enquanto este libertador é vivo, o povo obedece a Deus. Quando este libertador morre, o povo desobedece a Deus. O povo sofre. O povo clama por um libertador. Deus envia por um libertador. Isso deve ser sempre. Sempre. Apontando para Cristo. Sabe, meus irmãos, nossa vida é assim, a humanidade é assim. A diferença é que o nosso libertador não morre. O nosso libertador está vivo. Não é como um libertador de Juízes. Ele está vivo para todo sempre. Mas enfim, olha que coisa incrível. Lembra? Apesar de Cuxã-Risataim, aquele rei, esse nome complicado aí, significar maldade dobrada, ele não foi páreo para Otoniel, o leão de Deus. Não foi páreo. Em nome de Jesus, eu não me imagino, talvez você esteja passando por um problema muito complicado, muito difícil na tua vida. Um problema pior do que um problema simples. Talvez o dobro de problema, como o rei aqui, que é uma maldade dobrada. Ou talvez você esteja sofrendo por alguma coisa de alguém contra você. Mas não há mal tão grande capaz de suportar o poder de Deus, o poder do leão da tribo de Judá. Portanto, Cuxã-Risataim, a maldade dobrada, não foi páreo para Otoniel, o leão de Deus. Mais uma lição. Irmãos, Deus trata a quem Ele ama. Deus trata a quem Ele ama. Mas Ele livra quem se arrepende. É incrível, gente, é incrível como às vezes nós temos muita dificuldade de reconhecer que estamos errados. Que temos dificuldade de reconhecer que pecamos. E deixa eu falar um segredo, não é bíblico inclusive, é bíblico. Deus ele só age a partir do momento que nós reconheçamos nossos erros. Entende? Quem confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar seus pecados. Irmãos, Deus só pode me perdoar a partir do momento que eu confessar, mas para eu confessar eu tenho que dar nome aos bois. Eu tenho que dar nome aos bois. Jesus, eu traí minha esposa. Jesus, eu traí meu esposo. Jesus, eu roubei fulano de tal. Jesus, eu falei mal de fulano de tal. Jesus, eu fiz isso. Jesus, é dar nome, gente. É dar nome ao pecado. Nós temos um costume, às vezes, de chegar à noite, né? A gente pega um pacotão. Senhor, perdoe nosso pecado, em nome de Jesus, amém. Não é um problema, mas isso não é perdão de pecado. Durante o dia, quando você erra, na hora você já tem que chegar e falar assim, me perdoe por isso. Puxa, falei mal de fulano, me perdoe. É na hora, gente, fala na hora. E depois tem que ir até a pessoa também. Pedir perdão para a pessoa. Lembra? Oração do Pai Nosso? Pai, nos perdoe, assim como perdoamos quem nos ofende. Então, o perdão de Deus ele é condicional a eu pedir perdão, liberar perdão a quem está aqui comigo. Mas é importante que quando nós erramos, reconheçamos, irmãos, que erramos. O povo de Israel, presta atenção, Deus só enviava um libertador. Deus só mandava a solução do problema do povo. Deus só mandava um salvador para o povo quando o povo se arrependia.
Sem arrependimento não há libertação. Sem arrependimento não há perdão. Sem arrependimento não há salvação. Não há. Romanos, capítulo 5, versículo 20, é lindo. Lá no finalzinho dele diz que aonde aumentou o pecado, transbordou a graça de Deus. Aonde aumentou o pecado, a graça de Deus transbordou. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer o seguinte: não há pecado maior do que a graça de Deus. Por isso o título do texto de hoje, o nosso tema de hoje é a incrível graça de Deus. Por quê? Porque mesmo o povo desobedecendo a Deus, mesmo o povo se esquecendo de Deus, mesmo o povo fazendo mal a Deus, depois que o povo se arrepende, Deus perdoa, Deus salva, Deus liberta. Você está passando por situações difíceis na sua vida? Será que talvez esses problemas não sejam por pecado? Será que talvez esses problemas não sejam por desobediência? Será que o problema que você vive na sua família ou na sua vida não foi você mesmo que causou? E deixa eu te falar, se esse problema for um problema causado por você, por pecado, por desobediência, por qualquer erro, não adianta você orar, pedir a Deus, fazer tudo sem se arrepender, sem chegar para Deus e dar um nome do seu pecado. Clamar a Deus, se arrepender, aí Deus enviará um libertador. Deus irá mudar a história da tua vida. Eu não tenho sombra de dúvida disso, irmãos, mas para isso precisa primeiro arrependimento. Arrependimento é a chave da virada, a chave da virada de chave na história das nossas vidas. Porque quando eu me arrependo, eu reconheço que eu falhei, que eu errei. Mas a falta de arrependimento mostra como nós somos vaidosos, arrogantes e soberbos. Deus não age dentro de um coração arrogante e soberbo. Deus veio para os humildes. Portanto, nós vimos que Otoniel foi um juiz que Deus levantou, o primeiro juiz que Deus levantou, que foi o leão de Deus. O leão de Deus, o primeiro libertador do povo de Israel. E Deus nos enviou o libertador também, o seu leão, o leão da tribo de Judá, Jesus. Otoniel, o leão de Deus, libertou o povo de Cuxã-Risataim, o famoso maldade dobrada. Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, veio ao mundo para nos lavar de todo pecado, independente da quantidade de pecado. Não há pessoa tão pecadora que a graça de Deus não perdoe, que não limpe e que não lave. Primeiro, arrependa-se, clame a Deus e Ele enviará um libertador, Ele mudará a história da tua vida e você irá sentir a incrível graça de Deus, que por mais pecador que a pessoa seja, reescreve a história. Foi assim comigo, foi assim com tantas pessoas. E queira Deus que seja na tua vida também. Que se levante o Otoniel, o seu libertador, o seu leão de Deus, Jesus Cristo, para te proteger, guardar e lutar por você. Amém, meus irmãos? Os livros de Juízes vão ser incrível, incrível, incrível. Semana que vem vamos dar continuidade e a história é muito legal, é muito legal. É de um rei que gordinho, um rei mal gordinho, a história é pesada, mas vai ser bênção. Palavra de hoje para todos nós. Errou? Se afastou de Deus? A mão de Deus está pesando sobre você? Reconheça, peça perdão, se humilhe. O libertador virá, o leão da tribo de Judá virá, te libertará, te dará uma nova vida.
Irmãos, o prazer de Deus é saber que seus filhos estão bem. Deus não sente prazer em ver teus filhos sofrendo, meus irmãos. Não vê. Mas Deus não cria filhos mimados. Deus quer que todos nós sejamos maduros. É o que nós vemos no Novo Testamento, tanto em Jesus quanto em Paulo e tantos outros. E nós às vezes só nos tornamos maduros quando sentimos o baque, as consequências dos nossos erros. Mas para isso, Deus está de braços abertos, só esperando a gente pedir perdão, reconhecer, pedir perdão a quem ofendemos, a quem machucamos, ou liberar o perdão também. Às vezes a gente tem o coração tão duro que as pessoas estão pedindo perdão, a gente não quer perdoar, libere perdão também. E aí veremos nosso libertador se levantando e toda maldade, por maior que seja, irá ser tirada de nossas vidas. Amém? Deixa eu orar por tua vida. Deus querido, obrigado por essa palavra, Senhor Deus. Obrigado por vermos que, apesar de tão falho e errado que o povo de Israel era, o Senhor deu a libertação a eles, o Senhor levantou um libertador. E que hoje pessoas aqui possam estar vendo o libertador se levantar em suas vidas. Se há alguém aqui que precisa pedir perdão, que vá pedir perdão a quem precisa, Pai. Se há alguém que precisa liberar perdão, que libere perdão, ó Deus. Que possamos reconhecer onde erramos, pedir perdão ao Senhor, e que toda maldade, todo problema que está em nossa vida irá sair para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Beijão, gente. Beijão. Deus abençoe muito vocês, tá? Fiquem com Deus. Precisando de alguma coisa, dá um toquinho aqui. Estamos à disposição, tá? Não tenha medo. Tenha esperança. E a mudança começa em mim. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau.